Recebendo hoje no Frente a Frente uma das psicólogas mais renomadas do Maranhão e agora está em Marabá. É a doutora Aline Oliveira, agora no Frente a Frente. Frente a Frente, oferecimento Mirante Empreendimentos Imobiliários. O sonho a seu alcance. Frente a Frente, os assuntos de interesse da sociedade. Entrevistas com personalidades, empresários, políticos e gente que faz. Aconteceu, é fato. A entrevista em destaque. Agora no Frente a Frente com Sérgio França. Pronto, estamos começando o Frente a Frente, hoje recebendo, apesar de muito jovem, a doutora Aline Oliveira, é psicóloga e também é modelo, doutora. Ah, queria. É muito bonita, né? Obrigada. Inclusive a senhora fez muito sucesso no Maranhão, Paraupebas, por onde passou, e agora está erradicada na cidade de Marabá. Marabá. Nascida em Marabá, inclusive. Inclusive a senhora também é psicóloga credenciada à Polícia Federal. E ao Detran. Também. Então, todos os testes, quando você quer, para quem é da área, quando você vai se cadastrar, fazer um exame, é ela que diz se você tem condições ou não. Está apto. Está apto. Doutora, normalmente, eu até vou lhe perguntar, como é que é possível ver nas entrelinhas de desenho se o cidadão tem uma certa coerência psicológica, bate normal ou não? Sim, a avaliação psicológica ela é de cunho extremamente exclusivo do profissional da psicologia. Então a gente tem vários testes, né, que englobam aí um teste de atenção, teste de personalidade, que consegue identificar se o sujeito está apto ou não a prosseguir com o processo. É como normalmente na escrita, tem os profissionais que hoje fazem pela escrita, né? Ele consegue ver se o cidadão é tímido, se ele... a personalidade... Isso funciona, não é, doutora? Funciona. No teste de personalidade, por exemplo, é possível identificar a agressividade, se aquele sujeito tem um nível de agressividade muito alta, se ele tem algum tipo de patologia, depressão, esquizofrenia, tudo é possível identificar no teste psicológico. É uma ciência a psicologia. É uma ciência. E eu tenho muito respeito. Agora, aproveitando a senhora aqui, a senhora tem uma vasta enciclopédia para se discutir, se perguntar, e isso é muito bom. Inclusive, ela é muito fera na área também psíquica, criminal, é assim que diz? Criminal, jurídica também, né? É jurídica. No sentido da avaliação para arma de fogo? Sim. Sim. Assim como a avaliação que é feita no Detran, existe também a avaliação para a concessão de armas de fogo, que também é algo muito importante, muito sério. Então, assim, dentro da minha avaliação, eu consigo avaliar também se o sujeito ele pode fazer o manuseio da arma de fogo. Doutora, eu aproveitando a senhora aqui, é por isso que eu te chamei, gentilmente muito obrigado a senhora ter vindo, eu gostaria que a senhora desse para a gente, entender do outro lado, essa coisa da pandemia, né, esse ano deixou muita gente perturbada no sentido de insegura, uma série de situações que a pandemia trouxe, e entre elas a segurança e o medo de morrer. Nunca se viu os consultórios tão lotados, não é? Tanto de psicólogas como de psiquiatras. Devido à pandemia, o que está acontecendo, doutora? O que acontece? Culturalmente, a gente entende que o ser humano, para ele estar, vamos dizer assim, preso, é porque ele cometeu alguma infração aí com uma regra da sociedade. Então, assim, quando o ser humano ele foi pego em privações, aconteceu que intensificou os transtornos que alguns já tinham e outros adquiriram, né, devido aí a essa privação de liberdade. Nossos comerciantes, né, se depararam assim com diversas variáveis, diversos enfrentamentos individual. Sim. Então, assim, por que o consultório está cheio? Nos últimos anos, a psicologia ela era valorizada. Só que aí, quando o ser humano ele se encontrou com essas intensificações, no caso a depressão, né? Porque como que uma pessoa tem um comércio, por exemplo, e fatura tanto por mês e ele perde, entendeu? Então, assim, ele começa a sofrer, porque até então lidar com o sofrimento físico é uma coisa, agora lidar com o sofrimento psicológico, emocional, ele é completamente subjetivo. Então, até a pessoa identificar esse sofrimento, ela já está sofrendo há algum tempo.
Já tinha a doença, Já apenas tinha, a doença ela a gente desenvolveu, chama, né? Isso, a gente chama assim de fatores de riscos. Por exemplo, na depressão, tem a genética. Quem já tem os pais depressivos, já teve algum episódio depressivo, essa pessoa tende 2 vezes mais a ter um episódio depressivo. Quer dizer que é um antecedente, seria isso? Seria um antecedente. Ah, né? entendi. Tem, por exemplo, os eventos estressores, a pandemia. Que adianta também o... Adianta também. Não é nem no sentido de adiantar, é no sentido mesmo de intensificar aquele quadro de sofrimento. Doutora Aline, outra coisa que eu gostaria de lhe perguntar. Por que devido à pandemia, se aumentou tanto a violência também dentro dos lares? É como eu já estava falando sobre a questão da privação da liberdade. Então, quando eu tenho a minha rotina normal, eu não convivo tanto, por exemplo, com a minha família. Né? Quando eu tenho a minha rotina normal, eu não convivo tanto com meu esposo, com os filhos. Às vezes, os pais nem haviam se atentado por algum déficit na atenção dos filhos, por exemplo, que é o quadro que a gente vê muito, a questão da hiperatividade, do autismo. Exato, por falta de uma atenção da própria família. Por falta de uma atenção maior, não só por isso, né, lógico. Mas ali ele acaba desenvolvendo, mas acaba contribuindo, que precisava, né? Isso, sim. Agora, por que tem tanto homem vagabundo, principalmente nesse período aí, o estado do Pará 40% no aumento de índice de feminicídio, né? Bater tanto em mulher. Isso aí tem explicação, doutora? Por que ele bate em mulher? Tem. É um desvio de conduta. A gente chama de transtorno de personalidade. Então, aquelas pessoas que cometem a agressão, ela está indo completamente fora as regras da sociedade. Cura, tem tratamento. Né? Assim, tem tratamento para homem violento? Tem, os profissionais da psicologia, o psiquiatra, tem, entre outros profissionais que podem fazer com que essa pessoa se adapte novamente à sociedade. Então, assim, a gente tem também muito conhecido os psicopatas, é um transtorno de personalidade. O psicopata. O psicopata é um transtorno de personalidade. Por isso que ele não vai preso com os demais. A senhora é muito gentil. O camarada que bate mulher pode procurar psicóloga para tentar se ajeitar. Eu já adianto para procurar um batalhão de Rotan. O pessoal do CIMI, você pode procurar. Você gosta de bater mulher? Vá lá no CIMI, procure o Major Torres. Major, eu gosto de bater mulher, eu vim aqui bater no batalhão. Aí você procura lá, que você se ajeita. Lá também é um consultório diferente, né? Mas aqui é uma estratégia diferente. É diferente. Agora, doutora, engraçado é que engraçado não, da forma curioso, de falar, curioso, os números de homicídio também aumentaram bastante nesse período, né? De homicídio, né? Homicídio, suicídio. E suicídio também. São números que têm crescido cada vez mais, assim como os transtornos, né? Justamente por causa dessas privações. Funciona mais ou menos assim. Por exemplo, todos nós temos nossos mecanismos de defesa. Quando eu vou atravessar uma rua, você olha para um lado e olha para o outro. Qual que é o mecanismo de defesa ativado, né? A gente fica em alerta, é o medo, porque ninguém quer ser batido por um carro. Né? A previsão de você, quando você atravessa uma rua, você imagina que se você atravessar de qualquer jeito, o carro pode te bater. Sim. Então você consegue prevenir, vamos dizer assim. A pandemia, não. Por quê? Uma semana está em lockdown, outra semana pode ser que não. Então a gente não consegue anteceder o que pode acontecer. Entendeu? Então por isso que isso mexe com o equilíbrio emocional. Então assim, por exemplo, o que é o enfrentamento do indivíduo? Começa lá atrás, até na própria infância. É a maneira como ele foi reforçado para aprender a lidar com alguma perda, né? A maneira como ele foi reforçado para lidar com alguma vitória. Então, tudo isso faz diferença. A forma com que você vai enfrentar os eventos estressores. Quer dizer que os transtornos psicológicos que cada cidadão tem, ele pode ser resolvido num consultório psicológico, é isso? Pode ser resolvido. Uns em menos tempo, outros em mais tempo, outros durante a vida. É Divan que dá o nome, doutora? É Divan. Eu sou doido para deitar. Eu vou fazer um dia um teste, eu vou deitar no seu divã. Né? Só para encher a lorota da doutora. Esse aí é doido, tome logo aqui já. Né? Mas as medicações também são muito importantes. Também tem medicação, né, doutora? Sim, a medicação ela entra com um profissional da psiquiatria. Sim. Então, assim, a depressão ela pode ser acompanhada. Um nível muito alto, ela tem que entrar com a medicação. Que a gente tem vários tipos de depressão. Sim. Mas a depressão mais conhecida
é a depressão atípica, que ela vem acompanhada da tristeza, daquela falta de vontade de fazer as coisas. Aí já tem que ela procurar, é a mais conhecida. é um sinal, né? É um sinal que tem que procurar um profissional, não é Sim, isso? é um sinal. Eu gostaria de continuar muito essa conversa, já estou com o tempo estourado. Sim. Portanto, eu quero lhe fazer um convite. Eu quero criar um quadro para a senhora dentro da programação do Broncas para ajudar as pessoas que têm dificuldade do outro lado. Uma mãe nesse momento que não está entendendo o que a filha está passando, o filho, o marido, precisando entender. Você pode escrever para o Broncas da Cidade e a gente repassa para a doutora. Se a senhora aceitar, na próxima semana a gente volta com o quadro com a senhora. Primeiramente eu quero agradecer a oportunidade. Eu acredito que é de fato muito importante, não só para a nossa cidade, mas para todo mundo, ter essa clareza mais do assunto para poder identificar diversos transtornos que podem estar sendo acometidos em casa. Sim, mas aí vem o pedido. A senhora aceita ou não aceita? Aceito. aceito sim. Pronto, doutora Aline Oliveira, na próxima semana terá um quadro aqui, o doutor responde. Você já pode mandar para mim aí, para minhas redes sociais, e eu repasso a doutora Aline, que está vindo para reforçar o quadro do Broncas da Cidade. Muito obrigado, doutora. Obrigada eu. Eu que agradeço, viu? Eu vou rapidamente no intervalo e volto. Esse é o Broncas da Cidade, a verdade dita com qualidade. Roda. Diariamente, o homem da bronca cobra das autoridades e bota pra torar. Esse é o Broncas da Cidade. E esse é o destemido Sérgio França. Muito obrigado pelo carinho de sua audiência. De volta amanhã de 7 às 8 para Marabá e região. Meio-dia para outros estados e regiões. Um grande abraço e Deus abençoe vocês. Tchau, fui! Você acabou de assistir Broncas da Cidade. Nos encontramos amanhã. Obrigado por sua audiência. Obrigado por sua amizade. Valeu, Sérgio França.